Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos continuar falando de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hoje encerra-se a série de mensagens Mais que Vencedor. E eu quero continuar falando desses 3 jovens que tiveram atitudes que eu e você devemos ter na caminhada cristã. Daniel 3, nós vamos ler do versículo 16 ao 18 apenas. O texto é extenso, para não perder tempo. Depois você lê na tua casa o resto. Nós vamos aprender hoje também. Diz assim o texto: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar, nessa noite. Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor continue falando, Deus. Que o Senhor continue agindo nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome santo de Jesus. Senhor, fala conosco, Deus. E faça com que a tua graça, Pai, ó Deus, se estabeleça aqui na igreja, nessa noite, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Glorifica o teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. E para a tua glória, Deus, nós oramos. Bem, eu quero só recapitular, só dar um resumo rápido da mensagem passada que eu preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, para você entender o contexto, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo, e ele toma cativo vários homens, e nessa leva, ele leva preso Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, que depois tiveram seus nomes trocados por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 3 de Daniel, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro de 27 metros de altura e de 2 metros e 700 centímetros de largura. E ele pede que todo o povo se prostre ante aquela imagem para poder adorá-la. Todos se prostram, exceto esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não sei onde estava Daniel. Você pode ter certeza que Daniel não estava aqui nesse meio. Senão ele também não teria se prostrado. Mas o texto diz que esses jovens, eles tiveram atitudes de mais que vencedores, que eu e você devemos ter. Eu falei sobre 2 atitudes apenas, na mensagem passada. A primeira, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham convicção de quem eles eram e a quem pertenciam. E nós também devemos ter isso. Ter convicção de quem nós somos e de quem e a quem nós pertencemos. A segunda atitude foi: Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram o desafio e permaneceram firmes em meio às adversidades. E nós devemos fazer o mesmo. Bem, então aqui começa a segunda parte da mensagem. Daqui para frente, nós vamos continuar discorrendo sobre essas atitudes que eles tiveram. Então, nós vamos continuar falando das atitudes que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram, que eu e você devemos ter. Então, a terceira atitude,
Porque eu falei da primeira e da segunda na primeira mensagem. A terceira atitude: Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis a Deus, mesmo diante do risco de morte. Preste atenção. Eles foram fiéis a Deus num momento de extremo sofrimento, de extrema angústia, porque eles estavam prestes a morrer se eles não se prostrassem ante aquela imagem. E eles então tomam a decisão de não se prostrarem. Eles preferem morrer para agradar a Deus do que viver para agradar os homens. E eu e você devemos ser assim também. Devemos a cada dia das nossas vidas estarmos prontos a morrer pelo Evangelho, se preciso for, e a viver por ele todos os dias das nossas vidas, para agradar aquele que nos alcançou, aquele que nos fez, aquele que nos salvou com tão grande salvação. Então a minha pergunta é: será que nós seremos fiéis, mesmo correndo riscos de morrer? Porque agora aqui eu creio que ninguém esteja correndo esse risco. Nós estamos confortáveis. Pode cair o teto, o pastor Damar disse. Mas nós estamos confortáveis. Aqui está todo mundo tranquilo, não está? O teu coração não está tranquilo? Você não está diante de um rei, não está diante de uma fornalha. Então, mas quando for preciso, será que nós seremos fiéis? Dizer que Deus é fiel é muito fácil, porque Deus é fiel mesmo. Ainda que nós sejamos infiéis, Cristo permanece fiel. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego chega a nos impressionar. Eles sofreram ameaças de morte e não negaram a Deus, e não negaram a sua fé. O que nós temos feito? Como tem sido a nossa fidelidade para com esse Deus? Se alguém... Nossa, essa pergunta aqui, quando eu estava preparando a mensagem... Olha só. Se alguém colocasse um revólver na nossa cabeça e pedisse para negarmos a nossa fé em Deus, prometendo nos soltar depois disso, o que faríamos? Será que morreríamos? Ou será que sairíamos vivos, negando ao Senhor? Isso é para nós pensarmos, para nós refletirmos nessa noite. Olha, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz assim que a principal lição desse texto que nós lemos não é o livramento de Deus da fornalha, mas é a fidelidade que esses camaradas provaram ter em Deus. Esses 3 jovens, eles tiveram a coragem, olha só, de discordar da maioria. Eles tiveram coragem de afrontar o rei, de preferir a morte do que prostrar-se diante de outro Deus, e Deus aqui minúsculo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham um compromisso com Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente homens, sabe, que Deus levantou na face da terra, que não negaram o seu nome, não negaram o Evangelho, não negaram a sua fé. Homens como os patriarcas, como os profetas, como os juízes, como os reis do Velho Testamento. Homens e mulheres como os discípulos de Jesus, que morreram pelo Evangelho e não negaram o seu Senhor em momento nenhum de suas vidas. Morreram de forma torturante, agonizante, mas não negaram o seu Senhor. Eu lembrei de outros homens, como
o precursor da reforma, um deles, chamado Jerônimo Savonarola, que a primeira instância, se você for estudar a vida desse homem, ele é trazido perante o concílio para negar a sua fé, para negar aquilo que John Wycliffe estava pregando e o que John Hus estava pregando, e ele nega. A primeira vez ele tem medo da morte, ele nega a sua fé, ele nega os escritos de John Hus e de Wycliffe. E ele vai para a prisão e ele fica 1 ano preso, se torturando por ter negado a sua fé. A maior dor que ele provou na prisão foi ter negado. E ele na prisão, ele é solto e volta para o concílio, mas ele volta cheio de fé. Ele volta disposto a morrer, se preciso for, e ele não nega a sua fé. Ele vai até a última instância e levam ele para a fogueira. E quando o carrasco vai acender a fogueira atrás dele, ele diz: não precisa se esconder, acenda aqui na minha frente, porque eu sei porque eu estou morrendo. O outro companheiro, John Hus, precursor da reforma também, um homem que conheceu a verdade, que começou a pregar a verdade num ambiente onde a mentira estava solta. E esse homem incomodou também e foi levado ao concílio e não negou a sua fé. E na fogueira, quando ele estava para morrer, ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, porque Hus significa ganso, mas ele diz: há 100 anos, daqui 100 anos, vai nascer um cisne, e vocês não conseguirão matá-lo, falando de Martinho Lutero. E a história diz que John Hus morreu cantando. Cantando. Cara, dá vergonha de ser cristão quando eu olho para a vida desses camaradas. Dá vergonha de dizer que, sabe, que nós somos cristãos, às vezes. Os caras estavam dispostos a morrer. E nós? Será que estamos dispostos? Pensa aí um pouco. Lembrei-me de um jovem chamado Jim Elliot, nascido numa família rica, poderia ter um futuro promissor, mas Deus o chamou para ir ao Equador, ser missionário na tribo Auca. Jim Elliot fez o mesmo seminário do que Russell Shedd. O Shedd veio para o Brasil, Jim Elliot foi para o Equador. 6 meses no Equador, Jim Elliot escreveu uma carta para a sua igreja, dizendo que eles estavam correndo perigo, que eles estavam correndo riscos de morte. A igreja pediu para que Jim Elliot voltasse, e eles iam então fazer um grupo missionário, e ele seria o líder, e eles iam fazer com que 100 missionários voltassem à tribo Auca para evangelizar aqueles índios. E Jim Elliot, na sua resposta à sua igreja, disse: vocês não estão entendendo nada. Eu tenho convicção de que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu não estou aqui porque amo a selva. Eu não estou aqui porque eu amo a distância com a minha família. Eu estou aqui porque eu amo ao meu Senhor e não voltarei enquanto cumprir a sua vontade. 6 meses depois, alguns disseram, olha só, alguns irmãos chamaram Jim Elliot de tolo. Você é tolo. E olha só uma frase que ficou muito famosa de Jim Elliot. Ele disse assim:
Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Se o que você tem não será seu para sempre, por que não trocar por algo que será? 6 meses depois, os índios atacaram o acampamento e mataram Jim Elliot e seus 4 amigos missionários. Talvez você pergunte, mas isso não é um fracasso? Isso não é uma derrota? Não foi uma grande derrota? Aos nossos olhos humanos, pode ser, mas na perspectiva eterna e nos olhos de Deus, foi uma grande vitória. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que transforma adversidades em bênçãos. Nós servimos a um Deus que transforma tragédias em vida eterna. Nós servimos a um Deus que transforma morte em vida. Nós servimos a um Deus que transforma sofrimento em céu. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ainda que isso demore, ainda que muitas vezes nós não vejamos, nós precisamos nos submeter ao domínio desse Deus, porque as coisas às vezes parecem fugir do nosso controle, mas não fogem ao controle do eterno. Voltando para a história de Jim Elliot, porque a história dele não acaba assim. E eu abro um parênteses para dizer que a tua história não acaba assim. A família dele, as viúvas, os filhos voltaram. A missão no Equador parou por algum tempo, mas os filhos cresceram, foram alcançados por Deus, desejaram voltar àquela aldeia para pregar para os índios. Voltaram. A Elizabeth Elliot, a mulher de Jim Elliot, foi que encabeçou a turma e foi junto para a tribo Auca. Voltaram, pregaram o evangelho e a tribo se converteu. Quando o jovem missionário, filho do missionário que tinha morrido, estava para batizar um índio, aquele índio disse: antes de você me batizar, eu preciso te confessar algo. Fui eu que matei o seu pai com uma flechada. Aquele jovem olhou para o índio e disse: o sangue de Jesus Cristo nos lavou. E batizou aquele índio e a tribo dele. Quem conta isso é o Ronaldo Lidório, o missionário Ronaldo Lidório. Ele diz que a tribo Auca se tornou uma tribo missionária, que hoje eles enviam missionários na face da terra para pregarem o evangelho. A nossa visão é muito pequena. Nós somos muito limitados. Nós somos muito finitos. Nós muitas vezes queremos enquadrar Deus numa caixinha. Deus é sábio. Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Ele sabe o que está fazendo. Enquanto eu e você não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz, Deus olha lá na frente e Deus contempla a eternidade. E Ele sabe que frutos eternos, muitas vezes, são gerados em tragédias, em sofrimentos, em dores, em adversidades. Um outro fato que me chamou a atenção
enquanto eu estava escrevendo essa mensagem. Foi lendo a história de Hernando Dias Lopes, quando ele foi para a Coreia do Sul. E eu vou ler, para você ver o que aconteceu com esse pastor. Ele diz no seu livro, Pentecostes, o fogo que não se apaga. Ele fala de sua visita e ele diz assim: uma das coisas que marcou profundamente a minha vida foi visitar o Museu dos Mártires em Seul, na Coreia do Sul. A igreja evangélica coreana cresceu num solo regado pelo sangue dos mártires. Milhares de crentes foram castigados até a morte, com requintes de crueldade. Na época da ocupação japonesa, centenas de pastores foram decapitados às margens do rio Han. Mais tarde, na terrível guerra contra a Coreia do Norte, outras centenas de crentes morreram por sua fidelidade a Cristo. Nesse museu, vimos uma enorme sala, quadros singelamente emoldurados com as fotografias de centenas de mártires. Em cada quadro havia um breve histórico com o relato da vida, das obras do ministério e, sobretudo, da maneira cruel com que cada pessoa foi morta pela sua fé. Ali naquela sala, diz Hernando Dias Lopes, chorei ao ver que muitos daqueles mártires morreram sem ver o grande avivamento que Deus enviou sobre a Coreia do Sul. Deus honra o sangue dos mártires. O sangue dos mártires, como dizia Tertuliano, é o adubo da sementeira do Evangelho. Depois de observar atentamente todos aqueles quadros, já na saída da sala, aproximei-se do último quadro. A moldura era a mesma, mas não tinha fotografia. Quando fiquei de frente para aquele quadro, havia no lugar da fotografia um espelho. Vi meu próprio rosto e embaixo uma frase: você pode ser o próximo mártir. Lágrimas rolaram em meu rosto. Reconheci que precisava ser revestido com o poder do Espírito para ser um mártir de Jesus. Hernando Dias Lopes. Nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas para poder morrer sem negar a nossa fé. Caso contrário, nas nossas próprias forças, nós negaremos. Devemos estar prontos, não só para morrer um dia por amor a Cristo, mas para viver por Ele todos os dias das nossas vidas, expressando a graça dEle às pessoas, pregando o verdadeiro evangelho às pessoas, doando-se, entregando-se, como o pastor Itamar pregou na quarta-feira passada aqui sobre Maria, que houve uma entrega. E muitas vezes as entregas geram riscos, geram ameaças, geram angústias. Não pense que servir a Deus é um mar de rosas, porque nós encontramos muitos espinhos pelo caminho. Mas o glorioso é que nós temos a maravilhosa companhia do Senhor Jesus. E nós sabemos que o destino é glorioso. Dói muitas vezes, mas não há vida melhor. Não há como nós falarmos do Evangelho sem exaltar a pessoa de Cristo e dizer: vale a pena ser cristão. Por mais que doa, por mais que as adversidades se acheguem a nós, por mais que as feridas muitas vezes apareçam,
Não há nada melhor do que caminhar com esse Deus, do que conhecê-lo a cada dia, do que ter relacionamento com Ele. Não há satisfação fora de Cristo. Não há. Nós precisamos de Deus para viver para Ele. É por isso que nós temos que nos alimentar dEle. Nossa, hoje nós tivemos uma escola dominical abençoada. O Juliano fez um devocional aqui que, sabe, que coisa maravilhosa. Depois o Ricardo, sabe, deu uma aula excelente. Sabe, como é gostoso poder, sabe, se alimentar de Deus. Vocês são usados por Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Tamar, Paulinho, quantos outros. Nós temos recebido alimentos de Deus aqui. Tire os seus olhos do humano. Tire os seus olhos do homem. Talvez você não goste da minha pessoa, mas entenda que existem verdades que Deus faz, que Ele deve ser exaltado, que Ele deve ser glorificado. E quando eu falo deles, eu falo para a glória de Deus. Agora, muitas vezes, nós não queremos nos alimentar. Nós queremos alimentar o nosso físico, muitas vezes, querendo dormir. Olha, como é bom poder vir com sono aqui. Às vezes a gente vem com sono aqui, sabe? Mas aqui eu garanto para você que você não vai nem pescar, sabia? Hoje não deu nem tempo para pescar. Né? Pai, é muito glorioso. Então que você valorize a alimentação de Deus. Do que você tem se alimentado? Como você acha que você vai enfrentar a vida se você não estiver, sabe, se alimentado de Deus, eu digo? Nós precisamos estar fortes no Senhor. É na força dEle que nós vamos vencer. Então, eu e você precisamos conhecer esse Deus a cada dia. Interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente achamos que fé e fidelidade são a mesma coisa. Não são. Porque a fé que nos conduz, olha só, nós provamos que temos fé em Deus quando provamos nossa fidelidade a Ele. Não adianta nada eu dizer que eu tenho fé se eu fujo das ameaças, se eu nego ao Senhor. Não adianta nada eu dizer que tenho fé se eu não pratico aquilo que eu aprendo, se eu não coloco em prática, sabe, aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Agora, como é que nós temos nos portado? Será que essa fé que nós temos, ela é capaz de provar a nossa fidelidade a Deus e nós ficarmos firmes diante das circunstâncias dessa vida? Uma outra coisa. A nossa fidelidade a Deus, ela não é por aquilo que Deus nos dá. Ela é por aquilo que Deus é. Porque se for por aquilo que Deus nos dá, ou por aquilo que Deus faz, no dia em que Deus não fizer, nós o negaremos. Então a nossa fé tem que ser baseada no caráter de Deus. É por isso que eu e você temos que conhecer a Deus a cada dia, conhecer os seus atributos. Por quê? Porque isso vai gerar fé no nosso coração, isso vai gerar confiança, porque se você não conhece, você não confia. Acho que foi o Ricardo que disse aqui da mala, né? De levar a mala daqui para os Estados Unidos. Você teria confiança de pegar um estranho aí e ele te desse uma mala e você levar para os Estados Unidos? Passar no aeroporto com a mala dele? É claro que não, você não é louco. Agora, eu teria coragem de levar a mala do Juliano, do Itamar, do Ricardo, né, de muitos aqui, né? Não vou falar nome não, senão vou falar com o nome de quase todo mundo. Eu teria coragem.
Mas por que eu teria? É o que o Ricardo disse. Porque eu conheço. Por que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Olha, a nossa fidelidade a Deus deve ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Incondicional. Sadraque, Mesaque e Abednego mostram uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Eles tiveram uma fé incondicional a Deus. Nós devemos ter a firme decisão de permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo diante da pior circunstância. Será que estamos dispostos a isso? A morrer por Cristo, se preciso for? Nós devemos orar, buscar do Senhor, viver uma vida, sabe, onde nós precisamos de Deus a cada instante, dependemos de Deus, porque numa hora dessas, se preciso for, o poder virá dele. Hoje o Luciano me mandou um vídeo de uns pastores, uma família de pastores que morreram queimados. Nossa, que lá, da onde vem força para morrer assim? Vem dele. Terceira atitude que eles tiveram. Eles foram fiéis a Deus, mesmo diante do risco da morte. E a quarta e última atitude. Sadraque, Mesaque e Abednego descansaram em Deus e em sua soberania. E nós também devemos fazer o mesmo. Descansar em Deus. É tão gostoso dizer isso, né? Mas é algo tão difícil de viver. Deus está no controle. Rapaz, quando tudo vai bem, ô coisa, frase gloriosa, hein? Deus está no controle. É maravilhoso ouvir isso quando está tudo bem na sua vida. Mas quando as coisas saem do nosso controle, não vai tão bem assim. Por quê? Porque muitas vezes nós não confiamos. E aí, nós nos desesperamos. Quando o rei Nabucodonosor disse, olha só, se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha ardente. Rapaz, olha só o que Sadraque, Mesaque e Abednego falam. Ele diz, olha só o que ele diz, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, entenda, ó rei, nós não nos prostraremos e não adoraremos a imagem que o Senhor mandou erguer. Isso é descansar em Deus. Deus pode fazer, mas e se Ele não fizer? Deus pode nos curar quando estivermos enfermos, mas e se Ele não curar? Deus pode te curar, mas e se Ele tem outros planos? Deus pode me livrar dos acidentes dessa vida, mas e se Ele quiser que eu morra? Deus está no controle, irmão. É fácil, né? Cara, eu não sei, sabe? É tão fácil dizer Deus está no controle quando não está doendo na gente. É tão fácil dizer que Deus está no controle quando não dói no teu coração. Quando não é com você.
Não é fácil. Quando Deus parece longe. Quando Deus se cala. Quando não acontece aquilo que eu quero. Aquilo que pelo menos eu acho justo que deveria acontecer. Olha só, nós chegamos até a justiça de Deus. Porque eu acho que a minha justiça, às vezes, é maior do que a de Deus, que Ele tem que fazer a minha. Deus, será que o Senhor não está vendo? Nós precisamos entender que estamos nas mãos de um Deus sábio. Nas mãos de um Deus soberano. Nas mãos de um Deus santo. Nas mãos de um Deus que sabe o que faz com as nossas vidas. Eu sei que não é fácil. Mas Deus sabe o que faz. Talvez você é servo e servo de Deus e está vivendo um momento difícil na sua vida. Um momento de extrema angústia. Deus sabe. Deus, Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus está perto de você, mesmo quando você não veja. Deus não te esqueceu. Não pense que Deus te esqueceu. Ele nunca te abandonará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Isso vai passar. Oh, palavra gloriosa, quando nós estamos sofrendo. Vai passar. Não haverá lágrimas. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Gostei do que Tamar disse aqui, que Jesus estará com a toalha. Ninguém sabe, mas é glorioso pensar assim. E se ele não estiver lá no primeiro momento, vai estar depois. As lágrimas vão se secar, vão acabar. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque quanto mais, preste atenção numa coisa. Quanto mais eu e você nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos descansar nele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, os seus atributos e a sua soberania, mais nós conseguimos descansar nele. Não é fácil, mas é possível. Senão Deus não deixaria registrado essas coisas na Bíblia. Para nós, precisamos aprender a confiar nele. Que tenhamos bom ânimo, que prossigamos na caminhada cristã, entendendo que nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. É Deus que manda no negócio, não somos nós. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não disseram, eu não aceito isso, eu repreendo isso. Eles não disseram isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego não reivindicaram nada a Deus. Eles não colocaram Deus contra a parede dizendo, Deus, nós somos teus servos e o Senhor vai deixar acontecer isso aí com a gente? Não, eles não fazem isso. Eles se submetem ao desejo de Deus. Olha, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós vamos morrer. Porque nós não vamos nos prostrar. Olha a atitude desses camaradas. Descansar em Deus é o que nós precisamos fazer. É difícil? É difícil.
mas é o que nós precisamos fazer. Precisamos sim fazer a nossa parte e deixar aquilo que nós não conseguimos nas mãos do Senhor. Sabe, entregar nas mãos do Senhor e descansar nele. Porque Ele não conhece impossíveis. Ele não conhece derrotas. Deus pode todas as coisas. Se Ele não faz, é porque Ele tem um propósito maior, meu irmão. É porque Ele tem algo mais glorioso lá na frente. Eu não sei qual a dor que você está sofrendo, mas se Deus não tira essa dor, é porque ela faz parte daquilo que Deus tem planejado, não só para a tua vida, mas para a vida de muitos, que muitas vezes serão alcançados nessa dor aí, por causa dessa dor. Quais foram os resultados? Olha só. O que aconteceu com eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles conheciam a Deus. Eles descansaram no Senhor e na sua soberania, mas foram jogados na fornalha. Quais foram os resultados depois disso? Preste atenção. Depois deles terem sido jogados na fornalha. Primeiro resultado. Deus os livrou. O rei exclamou, olha só, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. O rei, ele chegou para ver o que estava acontecendo. E viram que os 4 estavam ilesos, sem se queimarem, soltos, porque o fogo foi capaz de simplesmente fazer com que as cordas pegassem fogo e eles fossem livres. E eles estavam soltos e tinha mais um homem. Não dá para afirmar quem era esse homem, se era o próprio Cristo, se era o anjo do Senhor, se era um anjo, mas era alguém enviado de Deus para livrá-los. E eles foram livres. E olha só, e Deus transformou um momento de extrema angústia em grande alegria. Porque eles não morreram. O rei, então, chama eles para fora. Não queimou nenhum fio de cabelo, nem cheiro de fumaça houve neles. Olha só, o livramento. Olha, alguém pode dizer assim, mas Paulo, essa fornalha aí não estava tão quente não, hein? Não estava quente? O rei, na sua ira, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os soldados, os melhores soldados da guarda babilônica, ao lançarem Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, morreram. O texto diz que eles morreram ao jogarem Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Olha só se não estava quente. Deus, Ele desce para estar conosco. Deus, muitas vezes, não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Ele está conosco no meio dos sofrimentos dessa vida. Quais foram os resultados das atitudes de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Primeiro, Deus livrou. Segundo, Deus foi glorificado. Olha só o que o rei Nabucodonosor fez. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Preste atenção. Muitas vezes, Deus vai usar as nossas vidas
os nossos sofrimentos, as nossas dores, o nosso testemunho, para alcançar muitos. Se eles tivessem desistido, e tivessem negado, e tivessem se prostrado ante aquela imagem, você acha que Deus teria sido glorificado? Sadraque, Mesaque e Abidnego nos mostra que vale mais morrer agradando a Deus do que viver sem fazer conta dele. A quem nós procuramos agradar? Nossa postura, nosso exemplo de vida pode ser uma forma de demonstrar Deus, a fidelidade a Deus, glorificando a Ele e alcançando vidas. Que eu e você, nós possamos entender isso. Que eu e você possamos testemunhar desse Deus. Expressar a graça dele em todos os momentos da nossa vida. Que possamos ver, olha só, isso aqui é algo, sabe, que eu e você temos que ter esse discernimento. Que possamos ver nos sofrimentos, nas lutas, nas adversidades dessa vida, oportunidades de levar pessoas a Cristo e agradar ao Senhor, glorificando-o. O resto, se quiser, Ele faz. Deixemos nas mãos dEle. 1 Coríntios 3,10 diz: quer comais, quer bebais, quer fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo, resultado. Deus foi glorificado. E terceiro e último, eu quero encerrar aqui. Eu já quero chamar a Nayara, o grupo de louvor, para estar cantando. O terceiro, Deus mudou a história daquela nação. Olha só. Disse o rei Nabucodonosor: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Cara, um Deus ímpio, um Deus pagão, idólatra, diz isso aqui. Todo o império babilônico foi forçado sobre um decreto a levar Deus em consideração por causa das atitudes desses 3 jovens que resolveram obedecer a Deus e ser fiel a Ele, mesmo diante de toda a adversidade que se instalou. Deus demonstrou sua grandeza por meio da fragilidade humana de 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram mais que vencedores. No final, o que aconteceu com eles? Daniel 3,30 responde: então o rei Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego as melhores posições na província da Babilônia. Deus mudou a história daquele povo. Deus foi exaltado, foi glorificado.